certo? Ok. Quer falar alguma coisa do Story Circle? Não, por causa do nosso tempo, a gente pode pular para o Joseph Campbell, que é a Tá. jornada do herói. Etapas. Aí o Rafa comentou aí do Christopher Vogler, né? O Christopher Vogler que fez a adaptação da Jornada do Herói para 12 etapas, que são as que todo mundo conhece hoje. Qualquer lugar na internet, se for buscar lá a Jornada do Herói, você vai ter lá as 12 etapas, que é essa adaptação aí, né, que foi feita, né, que enxugou, né, o Christopher Vogler, ele deu uma enxugada, né? Aí, deixa eu pegar a minha imagem aqui, foi pela Jornada do Herói que a gente, então, fez a estrutura do Fabuloso Seixo, né? Nós pegamos só 8 dessas estruturas, não pegamos todas elas, não. Podia ter pego até o Story Circle, né, do Ben lá, né? Que ele já tem 8, né? Mas porque a gente gostou mais do Jornal do Herói, tem algumas coisas que tem que, não, né, que a gente queria colocar que não tem, né, no Story Circle. Então a gente preferiu pegar a Jornada do Herói, escolher ali essas 7 ou 8 etapas, né, para poder fazer o nosso trabalho, né? Então cada roteiro ele tem, nessa imagem que vocês estão vendo aí, o que está de azul, deixa eu ver, azul mesmo? Isso. Não, o que está de roxo, né? Que cor é essa, hein? Isso tá mais um Bonino aí, magenta. né? Esse magenta, isso, magenta. A cor magenta aí são os que a gente escolheu, né? O que tem na nossa estrutura, que são 8, né? Estrutura. Então, essas são as 12 etapas, né, da jornada do herói, né? Que foi o primeiro cara que começou a estudar isso mesmo. Ele pegou todas as fábulas, né? Filmes, livros, literatura, tudo que fez sucesso, né? Se debruçou. E aí ele descobriu, né, que todo protagonista, que é como se fosse um herói, né? Ele tem uma jornada pela qual ele vai atrás, né? Ele tem que partir para essa jornada em busca de alguma coisa, né? Então ele foi muito esperto, né? E fez aí, que é muito bacana, inclusive o nome, né? Jornada do Herói é um nome bem bacana, né? Então vocês vão ver que tem muita coisa parecida com o Story Circle. Na verdade, o Story Circle tem a ver com que é mais que é parecida com o Jornada do Herói, porque o Jornada do Herói é anterior, né? Isso. Então, a primeira etapa, a gente comentou lá no Story Circle, né? Mundo comum. É onde o filme começa, é a zona de conforto. Eu estou aqui, tá tudo bem, é o meu cotidiano, né? Do protagonista, né? Aí no 2, o chamado à aventura. Alguma coisa tenta tirar, né, esse protagonista, né? Chama a atenção desse protagonista para ele partir para uma aventura, né? Que para ele sair desse estado comum dele, né? Mas aí pode ser que ele não queira. Vai ter um motivo lá para ele recusar essa aventura. Isso é muito importante. Vários filmes, né? A maioria dos filmes que você vê hoje em dia é isso. Ele não vai de cara, né, atrás daquilo. Não quero, porque acontece alguma coisa para ele mudar de ideia que o impede, algum obstáculo, né, que o impede de ir. E ele mesmo pensa que não deve ir, né? O próprio protagonista, né? Mas aí tem um mentor, tá vendo? Aqui no caso já tem um mentor, né? Que é aquela pessoa mais sábia, né? Um guru, né? Ou alguém mesmo que vai aparecer, dependendo de cada história, que vai colocar para ele, dar algum tipo de informação, vai guiá-lo, né? Vai comentar com ele qual que é a proposta, que ele deve realmente correr atrás, porque é importante que ele faça isso, né? Para ele ganhar lá na frente, ele precisa passar por essa trajetória, né? Por essa jornada. Aí, beleza, ele vai embora, né? Coloca o bornalzinho dele e vai embora em cima dessa aventura dele lá. E aí tá aí o cruzamento, né? O cruzamento do limiar, né? Que no nosso caso, do Fabuloso Seixo, né? É quando eles descobrem lá que o pessoal tá. As vítimas foram. Como é que fala? Foram capturadas, estão presas e tal, né? Inclusive o Walken, né? Eles precisam salvar o Walken, que é quem eles vai dar informação para eles sobre o Seixo, que é o principal objetivo da busca deles ali, né? Descobrir como que funciona o Seixo, né? Depois, né? Testes aliados e inimigos, né? Vão conhecer, né? Vai conhecer mais pessoas que vão ajudá-los e vão começar a aparecer outros inimigos também. Talvez não é o inimigo principal, mas outras pessoas que vão atrapalhá-lo, né, nessa jornada, né? Uhum. E estrada de provas, né? Então, no caso, a aproximação da caverna profunda, né? Que também pode chamar de estado de provas, né? Que no caso do Fabuloso Seixo, é a hora que eles conseguem, então, ter o embate com o vilão, né? Eles conseguem salvar as vítimas daquele episódio, daquele planeta, né? E derrota o vilão. Mas será que derrotou mesmo? Eles acham que derrotou o vilão, então pode ser que não tenha, né? O público acha que sim, né? E aí passa para a próxima etapa, que é a etapa da provação, né?
que é uma parte importante também, que aí já tem lá também no Story Circle, que é o sacrifício, né? Que pode ser, no caso, uma reviravolta qualquer, né? Alguma coisa que vai fazer a história mudar de direção, como o plot point, né? Que a gente comentou lá do Sid Field, né? O Sid Field, que é o ponto de virada, né? Aquele ponto, o segundo ponto de virada, né? Aquele importante mesmo, né? Que está na direção, puf, vai tirar o tapete, né? Do chão, né? Da pessoa, né? Do protagonista, né? Ou então um sacrifício, né? Ele vai perder algo, né? Algo importante para o protagonista, né? Vai ser perdido, no caso aí para a tríade, né? Eles têm que entregar alguma coisa para ganhar de outra forma, entendeu? Bom, aí a etapa, a sétima, né? A estrada de volta, né? Então já deu tudo, né? Funcionou direitinho, né? Conseguiu passar pelo último obstáculo e tal. E com tudo isso eles cresceram. Igual o Rafa comentou, a jornada dos 13 episódios é para eles crescerem como equipe, porque, inclusive, fora o Seixo, fora o fabuloso Seixo, né, que é o principal artefato mágico, né, dispositivo mágico, tanto os 3 meninos, né, eles lá na frente, depois de passar por todo esse processo aí da jornada deles, né, desse arco dramático, cada um deles vão ganhar um poder também. Mas para ganhar esse poder, cada um deles precisa passar pela sua jornada interna, pelo seu crescimento. Cada um tem a sua busca no início da nossa série, né? Dessa temporada. Né? O Panam busca uma coisa, a Cecília busca outra coisa e o Tia também busca a parte dele interna. Né? Inclusive, o Tia é o mais importante, porque o que ele está buscando, o que ele tem que trabalhar, que é uma culpa que ele tem, né? Está atrapalhando ele desenvolver o poder dele, porque ele tem um poder nato, que é raro no universo, que está meio inativado, né, por conta desse complexo de que ele carrega muito forte, muito forte. Então, ele começa a desenvolver muito pouco o Seixo. Aí, durante esse processo, né, a jornada do Thier é justamente trabalhar esse complexo de culpa dele. Então, as coisas vão acontecendo, né, durante esse processo, que vão mostrá-lo que ele não tem tanta culpa assim. Aí ele vai conseguir trabalhar essa culpa, vai sair dela, vai ultrapassá-la, né, vai superá-la, né, para poder, e também a equipe como um todo, eles vão conseguir, né, vai ter menos conflito entre Cecília e Bonan, não deixar de ter, porque não tem como deixar de ter, né, mas eles vão trabalhar mais juntos, e vai ser realmente uma equipe de fato, como a Tríade foi pensada lá na época, lá 1000 anos atrás, né? Então, existe também essa jornada de cada um deles aí, né? Sim, então, na estrada de volta, então, eles estão tendo esse aprendizado, né, valioso, né, que veio com essa aventura daquele episódio, né? E aí, o 8, né, retorno com o Elixir, eles estão sabendo mais sobre o Seixo, né? Sobre eles mesmos, entendeu? Mas tem uma ameaça ainda. O Menzo também, né, que é o vilão principal, ele está passando por um processo, ele perdeu vários poderes também, e ele está ficando cada vez mais forte a cada episódio. Então, o crescimento dele está indo paralelo com o crescimento do vilão principal da série. Porque cada episódio tem o seu vilão daquele planeta, né? Que são todos subalternos, né, do Menzo, entendeu? Porque o Menzo não está podendo aparecer muito, porque ele está fraco, né? Então, ele vai crescendo, vai conseguindo seus poderes de volta à medida que vai passando os episódios, né? Da mesma forma que os heróis também, os 3 meninos também vão conseguindo. Então, a ameaça vai correndo solta ali, paralelo com eles lá. Tá certo? Excelente, excelente. Ali, para a gente finalizar, essa talvez seja a aula mais longa de todos, então você não pode perder, você vai dar pause, fez de 15 em 15 minutos, mas depois você volta. E agora a gente vai concluir com as 10 dicas do Robert McKee, que foram também importantíssimas no nosso trabalho de desenvolvimento da nossa série. Como a gente falou antes, deixamos por último, porque na verdade não se trata de uma estrutura. Como a gente comentou, né, Rafa? Uma boa história, né, um bom roteiro, não é só uma boa estrutura. Tem outras ferramentas que tem que ser cuidado. Não só a história em si, né, a ideia, né, o conflito principal tem que ser um conflito bacana, né? Mas também as outras ferramentas. No caso que a gente vai citá-las aqui, né? Que o Robert McKee não deixou esquecer nenhuma delas, né? A primeira delas, evidentemente, o protagonista, né? Tem que ser um protagonista bacana, né? Ele tem que ter um objetivo impactante, um objetivo importante,
que tenha uma simpatia, né, com o espectador, uma identidade com o espectador, que o espectador vai nessa jornada junto com esse protagonista, né? Tem que ser luta ali, né? Não, tô torcendo por você, vai que eu tô aqui, né? Gostei disso, né? Tem que comprar a ideia, né? E criar apenas cenas com ações importantes. Eu comentei isso antes, né? Isso é coisa do Robert McKee, né? Não faça cena por fazer. Ainda mais quando se trata de longa, né? Ainda mais daquela parte, né, do meio, aqueles 2/4, né? Que é o desenvolvimento, né, do conflito, né? Porque você tem que ter 100 minutos e tal, você fica querendo encher linguiça, sabe? E isso não adianta, gente, porque o público percebe. É melhor você ter o mínimo exigido de tempo, mas que seja um filme enxuto, econômico, só com coisas que têm que ser ditas, que têm que ser mostradas, ações que têm a ver, uma ação leva a outra, cada ação do personagem leva uma outra ação. Ele não entra na sala à toa. Se ele for entrar só para poder passar daqui para lá, você não vai mostrar isso, não precisa mostrar isso, entendeu? É uma coisa de mostrar mesmo o que vale a pena. Porque cada ação está no desenvolvimento daquele personagem, não só do protagonista, né? Então, mesmo para os outros personagens, não faça cena vazia, cena por ser cena, simplesmente, entendeu? Não vale a pena, não, isso é um tiro no pé, não deve fazer, né? Segundo ponto, antagonista. Vale a mesma coisa que falou, né, que eu falei aqui para o protagonista, né? E tem que ser muito, até maior ainda do que o protagonista, para ter aquela vontade de haver um bom embate no final, né? Então ele tem que ser o mais forte, se forte disso, de que estamos falando, não é forte físico, como o Rafa falou, da fraqueza, né? Como ele comentou aquela hora, da analogia que ele está fazendo lá. Aqui no caso, forte mesmo em termos de concepção, de personalidade, de características da personalidade dele, né? Dos seus prós, seus contras, dos seus vícios, né? Suas virtudes, entendeu? Seus princípios, né? Então, deixar ele bem bacana, né? Tipo um Darth Vader da vida, né? E vários outros personagens que a gente conhece aí, né? Porque aí, quanto melhor ele for, quanto melhor construído ele for, você vai torcer muito mais pelo embate do final, né? Do processo. Por exemplo, eu queria dar um exemplo aqui do filme, eu não vou saber falar agora qual o número, né, do episódio lá da trilogia, do Homem-Aranha. Não é com esse último, né, com esse último ator, do anterior, que tinha o Homem-Areia. O Homem-Areia, né? O Homem-Areia, que era o vilão principal, né, daquela história, daquele filme, né? Eu não sei se foi o segundo, não lembro agora. Acho que foi o terceiro, né? Que tinha o Venom junto. Pois eu sou péssimo de memória. Eu não lembro se tinha o Venom, acho que tinha o Venom junto, sim. Acho que tinha. Mas o principal, realmente, era, né, o Homem-Areia ali, né, no caso. Todo mundo esperando pelo Homem-Areia, inclusive. Os fãs, né, estavam, assim, querendo saber mesmo de imediato quem que era, né, o ator que ia representar. Então, assim, eles tiveram o maior cuidado, né, para poder chamar, né, o ator, né, que escolheram lá o ator certo. Parece que deu tudo certo, porque os fãs aceitaram, né, e concordaram com o que foi escolhido, com a escolha deles lá, né? Aí, na construção desse personagem, do homem, pelo menos vou falar a minha sensação, né? Vocês podem não concordar comigo, tá? Lógico, né? Isso é assim mesmo. Mas a construção do personagem do Homem-Areia naquele filme foi feita de tal forma, ele foi tão humanizado, não que os personagens não precisam ser humanizados, não. Mas o roteirista ele deu tanto subsídio para esse personagem do Homem-Areia fazer jus ao que ele fazia, mas de uma forma tal, né? Numa forma tal, porque, né, a gente viu lá, né, que a menina dele, né, a filha dele, que estava com um problema de saúde seríssimo, uma doença rara e tal, então ele precisava resolver, né? Ele precisava de dinheiro e tal. Aí só que a forma que foi mostrada isso deixou ele tão humanizado, deixou ele tão simpático, mas do lado equivocado com o público, que quando acontece o enfrentamento do Homem-Aranha e do Homem-Areia, para que você está torcendo? Eu, sinceramente, fiquei dividido. Gente, o Homem-Areia, tadinho do Homem-Areia, sabe assim, aquela coisa. Ele precisa pegar o dinheiro, aquela coisa, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Tem que criar vilões interessantes, fortes, sabe? Que realmente vale o embate final, senão esfria, senão brocha, senão frustra, que é o clímax. Na hora que chega no clímax, que é o momento que está todo mundo esperando, pode não ter uma cena épica, como né, uma cena espetacular, como
era toda a intenção desde o início do filme, desde a construção dos personagens, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Próximo ponto do Robert McKee são os obstáculos, né? Tem obstáculos que sejam interessantes, né? Mas que sejam claros, que sejam compreensíveis, né? Que o público entenda perfeitamente. Nada de fazer um filme muito abstrato, sabe? Nada de fazer aquele filme que tem que ter o diretor do lado para te contar o que está acontecendo, né? Então você tem que ser inteligente, dar pistas, né? Sem didatismo, né? Dar pistas para o espectador ir ligando aos pontos, porque, gente, o público gosta de se sentir inteligente. Eu gosto. Ah, saquei. Ah, aposto que vai acontecer isso e tal. Aí, às vezes, não acontece. Bom que não aconteça, né? Porque tira o tapete da gente, né? A inversão da expectativa, né? Mas o interessante é que você vai dando pistas. Não fale o que vai acontecer, que deixe as coisas levarem, né? As cenas levam, né? Cada acontecimento leva ao outro, né? E os obstáculos são a mesma coisa, entendeu? Tem que ser de forma clara, né? Como é que isso para poder mostrar como é que esse protagonista, né, o seu herói, né? Ele vai se arriscar, né? Porque aí ele vai ter que sacrificar algo muito importante para ele, entendeu? Então, olha que obstáculo bacana, né? Olha que obstáculo você tem que passar a ponto de você ter que perder alguma coisa muito valiosa para você, de grande valor, para você conseguir ir mais na frente, para você ganhar lá na frente, que é isso que importa. Você está perdendo aqui, você vai ganhar lá, mas essa perda é uma perda considerável, né? Então, os obstáculos têm que ser feitos de forma também muito bacana, muito bem pensada, né? Não é qualquer obstáculo, é uma coisa que faça a diferença, né? Que seja muito valioso realmente, né? Que dá o impacto, né? Um outro ponto deles são os pontos de virada, né? Como o Sid Field, né, comenta com a gente lá, a mesma coisa. Não precisa ser só em 2 pontos, como o Sid Field coloca, né? Quanto mais ponto de virada tiver, é legal, né? Que não seja também over, né? Que não seja tanto, né? Mas é importante, sabe? Que aconteça esse desvio, né? Tá indo por aqui, acontece uma coisa, tem que desviar. Acontece aqui, tem que desviar, né? Mas coisas importantes, não colocar por colocar. Coisas que façam sentido, acontecimentos que façam sentido para o personagem, né? Lali, que uma ação leva a outra. Nesse ponto aí é interessante, eu tô vendo aqui uma série que usa desse recurso do ponto de virada de uma forma curiosa. Até a metade da temporada, você estava certo que tinham os mocinhos e os vilões. Na metade da temporada você descobre que quem você acha que era vilão eram os mocinhos, e quem que você acha que era o mocinho era o vilãozaço da coisa. A coisa dá aquela virada assim, então esse tipo de coisa é bem interessante quando você tem isso bem estruturado. Conseguiram fazer isso até numa novela, né? Lembra? Não vou lembrar o nome da novela agora, né? Que era com a Patrícia Pilar e a Cláudia Raia, né? Você começa achando, né, que a Cláudia Raia é a vilã, né, e a Patrícia Pilar é a boazinha, e lá antes do meio da novela, né, vira, né, inverte, né, e a Patrícia Pilar é uma excelente atriz, né, e ela que se mostra, né, a grande vilã, né, da história, né, isso é bem bacana. Você está falando aí de série, você me lembrou uma agora, que eu estou falando do over, né, da parte over, né, As Telefonistas, né, da Netflix, é Netflix? Né? Sim, acho que é da Netflix. As Telefonistas, a primeira temporada, pelo menos, né? Eu estou na terceira ainda, mas a primeira temporada são tantos pontos de viradas que acontecem, mas tantos, assim, em cada episódio, entendeu? Que chegou um momento que para mim, eu estava achando um pouco demais, sabe? Tudo bem, estava te prendendo o tempo todo ali e tal, mas acabou, para mim, ficando um pouquinho inverossímil, porque é tanta coisa que vai e deixa de ir, sabe? E volta de novo, que eu fiquei assim, pô, mas acho que não precisava, acho que podia dar uma limpada, diminuir um pouco, porque a ideia é muito bacana, né? Ainda mais agora, na época que a gente está, no empoderamento da mulher e tal, né? É muito bacana mostrar essa época, né, do feminismo lá atrás, né? E os personagens são muito legais, né? Compram a gente, né? Ganham mesmo, né? Mas eu achei um pouquinho over em alguns momentos, sabe? A outra temporada nem achei tanto, mas a primeira eu achei, assim, em alguns momentos eu achei que poderia ter menos, sabe? Limpar um pouco, né? Que foi muito reviravolta demais, sabe como é que é? Eu achei que foi acima, né, do desejado, né? Na minha opinião, tá? O outro ponto, diálogo. Esse ponto, vamos parar para conversar. Diálogo é uma coisa muito importante. Inclusive, tem
alguns profissionais especialistas em escrever diálogos, né? Bom, primeira coisa, cinema, né, audiovisual, né, cinema é a imagem em sua essência, né? Tanto é que nosso filme, né, Rafa, o Meu Melhor Amigo, né, são 14 minutos de filme, que deu origem, né, ao Fabuloso Sexto, né? Ele não tem diálogo textual, existe comunicação, né, entre os personagens e tal, né? Existe toda emoção ali e tal, mas não tem diálogo textual, não tem fala, né? E você tem som, viu, gente? Tem áudio, tem tudo, mas não tem conversa, né? Assim, né? Tem comunicação, mas não tem conversa de texto, né? E você consegue passar toda a informação, né? Então, o diálogo, aí no caso do que eu estou falando, é o próprio Robert McKee que está falando, seja econômico. Coloque na boca dos seus personagens, não só do personagem principal e do seu antagonista, só o que tem que ser falado, o que é importante ser dito, coloque. A ação já está mostrando, a ação já é uma grande fonte de informação, de emoção e de informação, já mostra tudo. Um olhar, você sabe o que a pessoa está querendo dizer, qual que é a reação daquela pessoa, para que você tem que colocar na boca, né? Então, aí que entra também o didatismo, né? Cuidado com o didatismo, né? De ficar explicando muitas coisas demais, o lógico, né? Voltando ao que eu falei anteriormente, o público, como eu, gosta de se sentir importante, inteligente, né? Então, vai dando pistas, uma pista, entendeu? Vai dando pista, e de preferência, coloque uma inversão de expectativa lá na frente, ou seja, você vai dando pista que uma leva a outra, né? É como se fosse um novelo de lã, né? Você vai tecendo, né? Aquele tricô, né? Você vai fazendo aquela trama, né? Que está dando a entender que está indo por esse caminho. Mas chega lá na frente, acaba acontecendo uma inversão de expectativa, né? Que é um ponto de virada, no caso, né? Isso é muito legal de acontecer, né? Então, diálogo, gente, claro que tem filmes que são ótimos com diálogo, né? Tem por exemplo, um curta-metragem que não tem como não ser diálogo, texto, no caso, nem é diálogo, é texto, no caso é monólogo, que é muito complicado, né? Que é outra parte que vem a seguir, que eu acho que chama fluxo de... esqueci o nome do curta, mas ele é sobre fluxo de consciência, ou seja, aquilo que você não está falando nada, mas você está pensando, nossa, não tem que lavar roupa. Ih, eu não comprei, nossa, tem que pagar aquela conta, pelo amor de Deus. Nossa, será que eu liguei pro fulano? Ih, esqueci de desligar o fogão. Essa coisa do fluxo de consciência que não para, né? Aquela coisa, o tempo todo você está pensando, você não consegue parar de pensar. Que é um dos problemas da gente meditar, não consegue parar de pensar, né? O filme é isso. É o fluxo de consciência de um personagem, o tempo todo. Então, ele está falando, é a cabeça dele falando o tempo todo. Mas é tudo a ver, é pertinente com o filme. Ele te compra, ele te ganha logo de cara. Então, não é over, é um curta-metragem. E é over, não é over, entendeu? Ele é bem cabido ali, tem tudo a ver, coube perfeitamente na proposta, tá certo? Mas isso são exceções, tá? São exceções. Igual narrações, por exemplo, vamos comentar uma coisa aqui. O Blade Runner, né, quando ele foi lançado lá atrás, no princípio, né, a primeira versão dele, né, que iria para o cinema, no caso, nem sei se chegou aí, ele não tinha a locução daquele personagem, do protagonista, né, que é o Harrison Ford, né, que é esqueci o nome dele agora, do personagem, né, e se você assistir o filme hoje, você vai ver que o tempo todo ele tá falando alguma coisa, locução, enquanto as cenas passam, de vez em quando tá ele falando, Descartes, que ele chama, né, Descartes. O Descartes, ele está comentando alguma coisa. Por que isso? Os produtores, né, que são a empresa, né, que por conta da grana, né, eles que bancaram, né, a produção do filme, então eles mandam e desmandam o que querem, demitem diretor, contrata diretor, demite roteirista e tudo mais, né, ator e tal. Eles, então, acharam, na avaliação deles, que o filme estava muito abstrato no entendimento. E o filme abstrato... público inteligente, nem sei qual fração que a gente tem isso aí do grande povo, né? Então, não ia ter retorno. Então, eles preferiram, achavam que estava muito abstrato, precisavam explicar um pouco melhor. Então, colocaram na boca do personagem algumas narrações, entendeu? Que ele vai falando. E não é over, você nem sente isso, é tranquilo, é deglutível, entendeu? Então, foi feito na quantidade certa. Então, às vezes, você tem que usar esse recurso. Mas ele é perigoso, né? Então, diálogo é aquela coisa, seja econômico, porque a imagem fala tudo, né? Coloque só o que for importante na boca do seu personagem e tenta ser criativo. E outra coisa, evidentemente, né?
lembre da personalidade de cada personagem, né, Rafa? O personagem fala de um jeito, Isso. porque você fala do seu jeito. Eu falo desse jeito desengonçado, né, estrambelado e tudo mais. Os meus personagens não podem falar que nem que eu, né, igual a mim. Cada um tem a sua característica, tem o seu cacuete, tem as suas expressões idiomáticas, né? E por aí vai. Então, o diálogo tem que ser de acordo, né? Tem que ter unidade também do princípio ao fim, né? De cada personagem, certo? Ok, Lali. Lali, deixa eu só fazer uma interrupção aí, você terminando aí. Nós estamos na metade, né? Nós já temos aqui... Mas agora é tranquilo. Porque eu estava querendo propor da gente fazer transformar essa parte que eu achei bem interessante numa aula só, do Robert McKee. Nós já estamos aqui com 1h20 de aula já. Aí tá, entendi. Você vai... E eu com vizinhos aqui fazendo festa do lado. Tá. Então a gente podia pegar a parte 6, 7, 8, 9 e 10, que são as partes bem interessantes também, e montar numa próxima aula para que a gente tenha para que a gente não perca a importância desse conteúdo aí e complemente ele na aula seguinte. Pode ser? Ok. Então é o seguinte, a gente vai interromper essa aula aqui por enquanto. Eu vou dividir essa aula em 2 ou 3 aulas para ficar mais fácil para vocês. Eu sei que a maioria aqui ela não tem o tempo para ficar 1h20 vendo, mas já dá bastante conteúdo aqui. Mas eu tenho certeza absoluta que essa é a aula mais relevante para você que quer saber sobre audiovisual. E a parte 6, 7 até 10 a gente vai falar na próxima aula. E fique ligado com a gente, comente com a gente. Eu queria propor um exercício aqui, Lali, para a galera. O exercício seria o seguinte: a gente pedir para o pessoal identificar nos filmes, tá? Você vai lá num filme que você gosta muito e tenta identificar qual parte desse filme está relacionado com algum dessas estruturas que a gente mostrou para vocês hoje aqui nessa aula. Vai ser bem legal, comenta isso aí no comentário logo embaixo aí, que a gente vai responder também. Ok? Então, um grande abraço para vocês, um abraço para o Lali e até a próxima aula.